Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Yasmin, sou executiva comercial aqui do DM Studcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Eliene, né, ela é maquiadora especializada em mulheres negras, e hoje o nosso podcast é para falar sobre o seu novo projeto, Preta Magnética. Então, Eliene, me fala qual a origem emocional do seu projeto, como você idealizou, como foi toda essa ideia de criar um projeto chamado Preta Magnética. Prazer estar aqui com vocês, viu, obrigada. Tô Nada. adorando tudo. Bom, na verdade, vem de vivências minhas, né, desde sempre, desde o passado. Vivências, assim, coisas que aconteceram na minha vida e que foram me abatendo, foram me, sabe, me colocando para baixo, palavras que eu ouvia, coisas que via, né. E como eu sou uma mulher preta, eu, devido a ter passado por muitas coisas desde a minha infância, adolescência, em escola e Uhum. tudo mais, eu nunca desisti dos meus sonhos, nunca deixei de sonhar, de acreditar naquilo que eu queria para mim. E, de fato, sem querer, fui me tornando referência, né, na escola onde eu estudava, mesmo diante desses problemas, né, devido ao meu posicionamento, ao enfrentar algumas situações difíceis. E isso foi vindo para minha vida, até que um dia veio o start, né, aconteceram algumas coisas que eu vou estar falando aqui para você, inclusive, no decorrer, Uhum. que eu decidi, de fato, porque assim, a gente sonha, eu de fato queria ser essa mulher a ter esse posicionamento, né, perante as pessoas, diante de situações adversas, de preconceitos e outras coisas mais, mas no fundo, no fundo, existia aquela dor, aquele sofrimento, aquele abatimento quando eu chegava em casa. E até que um dia eu decidi não mais permitir com que isso viesse me abalar. Foi onde eu decidi me tornar uma mulher magnética e poder estar, assim, ajudando outras mulheres que passam ou que já passaram pelo mesmo que eu passei e que não conseguiram superar. Então, assim, realmente é algo que eu me sinto uma representante, sabe, de mulheres pretas que passam ou já passaram por situações o qual eu já passei na minha vida. Que maravilha, hein, Eliene, que discurso maravilhoso. Então me fala, assim, qual foi o momento da virada para Eliene, para criar o projeto? Olha, bom, em 2012 eu casei no Uhum. final do ano de 2012, e eu vim passando por muitas coisas na minha vida onde fizeram com que eu me tornasse invisível, sabe. Eu uso esse termo, invisível, Sim. porque de fato é o que muitas mulheres pretas vivem hoje em dia. E, devido a eu ter me tornado essa mulher invisível, até que um dia eu disse: "Não, não quero mais ser invisível, eu quero gritar, quero chamar atenção a todo custo". Só que eu passei a chamar atenção de uma maneira negativa também. Então, assim, aquela coisa que 8 ou 80, sabe, eu queria realmente que as pessoas me respeitassem, me olhassem e me vissem como uma mulher, sabe, forte, empoderada, porém, foi de maneira errada, porque foi uma maneira de, querer chamar atenção para que as pessoas se calassem quando chegassem perante mim e não tivessem a oportunidade de me atacar. Porém, eu vestia roupas muito curtas, eu vivia muito assim, sabe, mostrava muito o meu corpo. Nada contra quem mostra, mas como eu falo de preta magnética, de alguém que tem uma presença magnética mesmo, alguém que transmite uma mensagem positiva para que as pessoas venham parar quando chegar até você, foi negativo. Para mim foi negativo, né. Então, assim, ao invés de ter o respeito dessas pessoas, eu passei a ser um objeto. E em 2012 eu estava noiva, fui passando de ônibus na frente de uma loja de vestido de noiva. Eu segui o conselho de uma amiga, porque eu não tinha dinheiro, né, meu marido na época não tínhamos dinheiro para comprar vestido, para festa, para nada, e ela falou: "Eliene, traga à existência a as coisas que não existem". E eu falei: "Como assim trazer à existência?". Ela disse: "Qual vestido você quer casar? Qual loja você quer alugar ou comprar o seu vestido? Qual o espaço? Qual buffet? Faça os orçamentos como se o dinheiro tivesse no seu bolso". E assim eu fiz. Um certo dia eu trabalhando, eu trabalhava com massoterapia e estética, saía de manhã cedo de casa, chegava à noite exausta, morta de cansada, e um certo dia eu vi uma loja de vestido de noiva, coisa mais linda, aquela loja chique, sabe. Então eu decidi parar, descer do ônibus e entrar para fazer o orçamento de um vestido. Ousei a fazer isso. Desci
Estava com uma calça jeans, cintura baixa, uma blusinha regata, toda amassada, uma bolsa rasgada, Hum, cabelo bagunçado. Na época eu usava, o cabelo alisado. hum, E volto a dizer, claro, nada contra, óbvio, as mulheres que alisam o cabelo, porém eu decidi manter o meu crespo a partir daí, enfim. E parei, atravessei a rua, toquei a campainha. Quando fui subir as escadas, que era no primeiro andar, fui recebida por uma moça que eu acho que era a dona da loja ou gerente, e ela me olhou de baixo em cima. Quando essa mulher me olhou, ela levantou a mão assim, pegou um barrufador com um cheirinho e começou a barrufar por cima de mim. E eu não tive reação nem de voltar, nem de descer as escadas novamente e ir embora. Parei na frente dela, fiquei estática. E ela disse: "Pode entrar, por favor". Aí eu entrei, tinham outras pessoas, aparentemente pessoas de classe média alta, e ela passou para uma atendente me receber. Eu fui atendida por essa muito mal, claro. Não tive coragem de experimentar nenhum vestido, eu simplesmente olhei, ela já foi perguntando qual o nível qual a média de preço que eu gostaria no vestido, eu disse: "Eu só quero olhar". E fui embora. Peguei novamente outro ônibus, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu parei na frente do espelho, com a bolsa do jeito que eu estava da rua. Eu estava com uma bolsa rasgada, furadinha, com 2 sacolas de supermercado, e eu olhei profundamente na frente do espelho, e eu disse: "Eu não quero mais ser invisibilizada. Eu não quero mais chegar em uma loja, ou qualquer outro lugar e ser tratada dessa maneira". Mas eu me revoltei, porém eu disse: "É porque eu sou negra. Eu fui recebida dessa maneira só porque eu sou negra". Então eu fiquei com isso na minha cabeça, achando que só por eu ser negra, eu fui tratada daquela maneira. Porém, eu me olhei no espelho profundamente e vi uma mulher apagada. Vi olhos tristes, sofridos, uma postura encolhida, ombros para frente. Olhei para minha roupa, vi aquela blusa suja, suada, de fato mal cheirosa. Eu estava o dia inteiro na rua atendendo clientes, de uma cliente para outra, eu atendia em domicílio. Olhei e vi a calça que eu estava usando não valorizava o meu corpo, não me valorizava em nada. Meus cabelos jogados ao vento, e eu disse: "Não vou ser mais essa mulher a partir de hoje". Quero deixar bem claro aqui, Yasmin, que não se trata de querer fazer uma mudança para caber dentro de um padrão, para caber dentro de um pensamento preconceituoso de alguém, não. Mas ali eu fui perceber que não era simplesmente pelo fato de eu ser negra, porque eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. sim. E eu aluguei o meu vestido de noiva naquela loja. Isso para mim se tornou um desafio. Eu disse: "Não, eu quero esse vestido", o vestido tomara que caia lindo inclusive, "e eu quero nessa loja". Então, eu me olhei no espelho e disse: "Realmente, eu não consigo me apresentar para ninguém com essa roupa. Como eu vou conseguir me apresentar para as pessoas me sentindo feia?". Porque de fato eu me sentia assim, porque eu estava vestida assim. E eu disse: "Não, eu quero mudar". Aí eu comecei a mudar aos pouquinhos, claro, eu não tinha dinheiro para investir em roupas, nada, né, arrumar o cabelo, no sentido de fazer mudanças drásticas, mas a gente pode, melhorar dentro daquilo que nós temos, dentro das nossas possibilidades. E eu fui mudando, mudando a minha postura, comecei a chegar nos lugares, ao invés de chegar encolhida, comecei a chegar com postura, com o peito erguido, porque de fato eu não devia nada a ninguém. Com cer E até que, próximo já do dia do meu casamento, 3 meses antes, eu voltei lá naquela loja, sendo a mesma Eliene, continuei sendo preta, não deixei de ser uma mulher negra, não mudei meu cabelo logo de imediato, continuei com meu cabelo liso, continuei normal, porém mudei a minha postura. Olhei a minha roupa e disse: "Eu tenho roupas que me valorizam, e por que que eu estou escolhendo vestir uma que não me valoriza?". E voltei naquela loja e fui recebida totalmente diferente. Então ali eu percebi, ali foi a minha virada de chave, porque até então eu achava que era só pelo fato de eu ser negra, sabe. E com isso eu me vitimizava. Eu dizia: "Não, é porque eu sou negra, as pessoas me tratam assim". Então por esse motivo, eu em momentos me abatia, e em outros momentos eu queria gritar, eu queria chamar atenção, queria chegar para todo mundo me ver, só que as 2 maneiras estavam erradas. As 2 maneiras não comunicavam uma mensagem de alguém, uma mensagem magnética. Uma mensagem de uma mulher empoderada, de uma mulher forte, não.
Ao contrário, mostrava justamente a minha fragilidade, que eu queria chamar a atenção a todo custo. Então assim, a partir daí, eu decidi mudar, as minhas vestes, o meu comportamento, comecei a me ver como alguém bonita, como uma mulher que realmente merecia ser bem recebida em qualquer lugar, e fui de fato passando a ser bem recebida em qualquer lugar. Eu falo sempre que, não é a maneira com que as pessoas nos veem, é a forma com que eu me apresento. Eu falo sempre que as pessoas vão me enxergar de acordo com como eu me apresento para elas. E aí pronto, eu comecei, né, já estava na faculdade, aí entrei a fundo, assim, na técnica, né, pra pele negra, de fato, e comecei a estudar, a maquiar, e hoje eu estou aqui. Me considero uma preta magnética, chego em qualquer lugar, sou bem recebida, não acho não espero menos que isso, sabe. Mas de fato eu consigo ver que hoje eu comunico essa mensagem, sabe. Não só pelo fato de: "Ah, eu não sou mais uma mulher negra", mas uma mulher negra que tem um empoderamento, né, que passa realmente essa visão. Não é só: "Ah, eu vou me diminuir, vou deixar simplesmente o preconceito das pessoas me abaterem", porque Sim, nós mulheres negras somos criadas dessa forma: "Não, você é negra, você tem que aceitar o que tem e não vai buscar o melhor". É sim, basicamente isso. E quando a gente se propõe a não aceitar isso e saber, né, exatamente que a gente pode ir para qualquer lugar, sim, onde a gente quiser, independente se, assim, de quem esteja lá, se só tem branco, se não independente, se importa. você chega lá realmente empoderada, você chega lá magnética, você tá confortável naquele lugar, você se Sim, sente pertencente àquele lugar. Mas isso me trouxe uma lembrança. Eu fui recentemente em um casamento no interior e lá só tinha branco. Branco, branco galego, todo mundo cabelinho liso, muito branco, meu esposo é branco. o meu também, Eu sempre achei que eu ia casar com homem negro, mas eu homens também. negros, se você for observar, homens negros não querem mulheres Sim, a negras. maioria, sim. Muito isso é quando eu era mais nova, eu achava isso muito desmotivante, porque eu queria casar com homem negro de qualquer jeito. Eu também era assim. E não aconteceu. Não digo, infelizmente, que eu sou muito feliz Sim, hoje, sim, mas eu claro. achava que ia acontecer isso. E, inclusive, nessa festa, até o meu esposo era branco. E eu sempre falava assim: "Ó, só tem eu e uma colega de negra aqui". Mas eu não me senti mal, não me senti abatida em Sim, momento nenhum, porque essa frase de: "Ah, você é negra, você é preta", tá, não me abate. Eu sim, adoro ser negra, sim, adoro ser preta, adoro claro, ir na praia e voltar claro, negrona. Eu me sinto muito bem com isso. claro. E nada, nenhum comentário, assim, sobre a minha cor, às vezes não é nem comentário racista, mas eu disse: "Rapaz, você foi pra praia, tá carvão". Ah, Eu amo voltar presa na sim, praia, eu não tô nem sim, exatamente, o objetivo é esse. exatamente. Bom, você falando dessa situação aí do casamento, né, que você foi no interior e só você e mais outra pessoa de negra. Eu já passei muito por isso, muito. E hoje eu passo o tempo todo. Hoje eu passo por isso o tempo todo. E engraçado é que eu analiso a forma com que eu me comportava antes, para a forma Sim. com que eu me comporto hoje, nesses lugares. E assim, eu chegava em algum lugar onde só tinha branco, eu olhava, eu já ia procurando um preto, pelo amor de Deus, uma negra, pelo amor de Deus, pra me sentir um pouco mais confortável, mas aí olhava, às vezes não tinha. E aí eu ficava arrasada, frustrada. No que eu ficava arrasada, a minha postura dizia: "Eu não estou feliz, eu não quero estar aqui, eu não estou feliz em estar aqui, eu não me sinto bem em estar aqui". Às vezes as pessoas nem me olhavam, mas eu criava isso dentro de mim, sabe. Porque a gente, infelizmente, muitas mulheres pretas, negras, acabam, querendo a todo custo ser vista da maneira que ela acha que tem que ser. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes a mulher negra não se vê como uma mulher empoderada, como uma mulher forte, como uma mulher que tem uma presença, mas ela quer que as pessoas a vejam assim. E, por esse motivo, ela se encolhe, ela entra nesses lugares pisando com cuidado, com muito medo, parece que alguém vai engolir ela ali, mas quando alguém olha para ela, ela diz: "Ai meu Deus, está me olhando diferente. Ai, só porque eu sou negra". Eu já me comportei muito assim. E aí, a gente transmite essa mensagem para as pessoas.
consequentemente, a gente afasta as pessoas de nós. Naturalmente, você não vai encostar em uma pessoa, seja negro, seja branco, se ela está com a cara amarrada. Ninguém vai se encostar. Ninguém vai puxar assunto com alguém estando numa mesa, se essa pessoa está ali só no celular, ou vira para o lado para não ter que conversar com alguém. Ninguém vai puxar assunto com uma pessoa como essa. Mas se a gente chega em um lugar, independente de ter só negro, de ter só branco, de ter uma mistura, índio, pardo, tudo, se você se sente bem, pertencente àquele lugar, como você disse, seja preto, seja branco, seja qualquer outra pessoa, vai falar com você, vai puxar assunto com você e você mesma vai puxar assunto com essa pessoa. Então, assim, é por isso que eu falo que não é a forma com que as pessoas nos veem, é como eu me apresento. A forma com que eu chego, com que eu me apresento, molda a maneira com que eu vou ser recebida. E aí eu antigamente me sentia assim, envergonhada, "Ai, porque vão me ver dessa maneira, ai, porque isso, porque aquilo", e de fato eu era vista assim. Aí eu dizia: "Não, é só porque eu sou negra". Não, talvez é porque eu estava distanciando as pessoas de mim, né, e isso tem muito a ver com autoaceitação, né. Eu sou negra e pronto, eu vou morrer negra, eu não vou ficar branca nunca. Meu cabelo é crespo, ele vai ficar liso se eu alisar. Tudo bem se eu não alisar, né. Eu vou continuar sendo negra, eu vou continuar sendo preta, isso não muda absolutamente nada na minha vida, nem na vida das pessoas, nada, absolutamente nada, vou continuar sendo a Eliane de sempre. E, e a gente acaba se retraindo, se encolhendo e afasta as pessoas. Mas quando a gente se sente bem, se olha no espelho e diz: "Uau, eu sou uma preta linda, eu sou magnética, eu sou maravilhosa", a gente chega em qualquer lugar e vai ser recebida como essa preta maravilhosa. Conseguimos observar no mercado de cosméticos um grande avanço, né. Hoje a gente consegue encontrar maquiagens e outros tipos de cosméticos, desde as peles mais retintas às menos retintas, e isso é muito bom. E Sim, me fala sobre a automaquiagem como uma forma de reconexão, porque a mulher negra antigamente não tinha tanta opção para sim. maquiagem, e hoje em dia, como é que você enxerga isso? Olha, graças a Deus que hoje em dia existe uma gama, assim, devastadora de maquiagem para pele negra, das mais claras às mais retintas, e em todo lugar. E principalmente também a nível nacional, porque eu sou maquiadora há mais de 10 anos, e até, sei lá, 3 anos atrás, por exemplo, eu posso dizer que era muito difícil encontrar produtos para peles negras. Era muito difícil também encontrar maquiadoras especializadas em pele negra. Mas por que a gente fala da questão da especialização? Não é porque é alguém que tem que ser separado, não, é porque de fato a pele negra é uma pele mais difícil de se maquiar. A gente tem nuances no nosso rosto, a gente tem geralmente eu, por exemplo, o meu colo é um pouco mais claro, meu rosto é um pouco mais escuro, em algumas áreas do meu rosto é mais escuro ainda, muda um pouco o subtom. Já a pele branca geralmente é mais uniforme. Então, existia e existe de fato essa dificuldade para maquiar uma pele preta. E aí, como não tinha essa quantidade maior de produtos para pele negra, a gente encontrava muita dificuldade e, infelizmente, muitas mulheres negras iam para casamentos, iam para eventos com o rosto acinzentado, sabe, mal maquiada, era horrível. Então, assim, isso baixava ainda mais a autoestima da mulher negra. E, hoje em dia, eu falo muito nas minhas redes sociais sobre a maquiagem como esse encontro de conexão, como você falou, consigo mesma, com as suas raízes, essa representatividade. Eu falo muito que a automaquiagem para a mulher negra hoje em dia não sempre deveria ter sido, mas principalmente hoje, que a gente, graças a Deus, bate muito nessa tecla, é algo assim de representatividade. A gente eu mesma, eu gosto de estar sem maquiagem quando eu estou em casa, mas quando eu boto uma maquiagem eu me sinto poderosa. E isso, acontece com a maioria das mulheres, exceto aquelas que ainda precisam ser trabalhadas nessa questão da autoestima. Mas, de modo geral, as mulheres, quando botam uma maquiagem, se sentem maravilhosas, e isso fica quase impossível de alguém vir e conseguir derrubá-la, né. Então, assim, a maquiagem para a mulher preta é representatividade. É ela se olhar no espelho e se ver linda. Ela se olhar no espelho e se sentir mais forte, mais confiante em chegar em algum lugar, em conversar com qualquer pessoa, sabe, e se sentir bem, pertencente a qualquer ambiente, a qualquer lugar, quando a mulher preta está maquiada e principalmente, bem maquiada, né. Então realmente a maquiagem ela tem esse poder
E isso é desde a antiguidade, na época do Velho Testamento, lá, as egípcias, né, as hebreias também, as rainhas, elas se maquiavam, elas usavam joias, elas se maquiavam toda, e para se apresentar ao rei, para se apresentar à sociedade. Isso sempre existiu, sempre foi assim. Uma mulher que está sem maquiagem, quando ela chega, em algum lugar, quando ela está sem maquiagem, que ela chega em um lugar, o qual ela vai ser um destaque, é diferente dela estar maquiada. Sabe, ela se sente mais forte, mais segura, porque ela antes se viu no espelho e diz: "Uau, você tá linda, tá maravilhosa". Então é impossível dela se apresentar para alguém com, sabe, envergonhada e tudo mais. Então realmente é representatividade. Com certeza. E realmente a gente as pessoas ao redor eu não costumo andar muito maquiada, porque eu tenho muita alergia nos meus olhos. Sim. Mas hoje Pedro observou, ele disse: "Não, vou entrevistar o maquiador, eu não posso andar de qualquer jeito, né, eu tenho que ir também". Sim. Aí Pedro observou, falando: "Rapaz, Tá você tá vendo? As toda pessoas observam. maquiada". Sim, quando a gente chega, a gente traz um impacto para as pessoas. A mesma coisa de você chegar muito bem vestida também nos Sim, ambientes. Eu vim do interior para cá, vim de Catu, né, e as pessoas não as pessoas, mas no interior a gente não tem o costume de andar muito arrumados, tá tudo muito próximo. E aqui em Salvador é diferente. Você sim. vai no shopping, no interior não tem shopping. Pra mim shopping, até hoje que eu moro aqui, tem que ir arrumado, eu não vou para o shopping de qualquer Sim, a jeito. gente não consegue ir. Eu não vou trabalhar de qualquer jeito. E quando a gente se arruma, que coloca uma roupa, que coloca uma maquiagem, não, aquele dia ali eu tô imbatível, pode vir qualquer É, coisa, pode acontecer qualquer situação, eu tô pronta. é isso E mesmo. hoje em dia trabalhando com as câmeras, isso traz um impacto muito grande, porque eu sempre tive vergonha, sabe, eu tenho vergonha de aparecer. Nem Não, parece. hoje agora não tanto, né, Sim, eu me sim. libertei um pouco mais dessa vergonha, mas N eu vim observando que não é vergonha de aparecer, eu me sentia feia pra aparecer em uma Exatamente. gravação aleatória, meu esposo tira muita foto minha, assim, do nada. Aí eu falava: "Ó, deixa eu me ajeitar aí pra você tirar uma foto, pelo amor de Deus". E hoje em dia eu já não tenho mais Sim. isso, ó, Você às já vezes tá eu tomo pronta. cuidado: "Ó, Pê, não me grava de um ângulo feio não, tá". Mas isso é uma coisa que já vem saindo, sabe, que vai Que maravilha. isso, desmistificando dentro de mim, eu venho criando essa autoconfiança em aparecer, independente de qualquer ângulo, eu já estou Sim. pronta para Tá aparecer. pronta. Isso, nascemos prontas. E eu quero falar sobre crenças, é algo que limita a gente. Eu não tive essa crença, na minha família todo mundo é bem pretinho, eu amo A minha isso. família também. A gente não tem muito essa diferença, a não ser quem é louro, aí não, lá todo mundo é bem pretinho. Nunca tive esse impacto, sabe, de alguém falando pra mim: "Você é preta", nunca tive essa coisa do empoderamento da mulher negra. Quando eu cresci, quando eu fiquei adulta e vim pra cá, pra Salvador, foi que eu observei. Tem mulheres negras que se sentem realmente incapazes, Sim, insuficientes, sim, que precisam pertencer àquele local e não precisa. exatamente. Me fala um pouquinho sobre essas crenças, dentro do seu projeto, algo que foi algo que te motivou, você teve algo dentro, assim, de toda a sua vivência, você teve um incentivo incentivo não, algo negativo sobre a sua cor, você sofreu muito preconceito, como foi essa questão para você? Eu lembro de uma época em que eu fui para uma festa, decidi me maquiar. Eu não sabia me maquiar ainda, não era maquiadora. E, de repente, eu usei uma sombra azul, usei um batom vermelho, algo prata aqui embaixo no olho, nossa, Resplandecente. nossa, resplandecente. Eu digo: "Eu quero chamar a atenção". E infelizmente muitas mulheres pretas fazem isso hoje. E eu fui para essa festa. Cheguei lá, quando eu fui no banheiro, aí eu via todo mundo me olhando, eu dizia: "Eu devo estar linda, né". De repente eu decidi ir no banheiro. Quando eu entro no banheiro, eu derreteu, não sei o que que houve, assim, que eu lacrimejei, não sei, derreteu tudo, ficou tudo prata misturado com azul, com vermelho, eu digo: "Meu Deus, o que é isso? Tô uma palhaça". Então aquilo ali me paralisou. A partir daquele dia eu decidi que eu não iria mais usar um batom, usar uma sombra, mais nada. Parei completamente. Mas, assim, devido a ter entrado na faculdade para cursar estética e cosmética, eu tive o contato com a maquiagem lá, fui vendo que não era bem assim, que eu não precisava usar cores, assim, desordenadamente, de qualquer jeito. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei de fato a me interessar.
eu também tive experiência com clientes onde eu maquiei uma mulher de pele negra e ela disse: "Aliene, eu sou frustrada, porque deixaram minha pele acinzentada no meu casamento, eu não consigo ver o meu álbum de casamento até hoje. Se eu pudesse, eu casaria de novo. Teria outro casamento, só por causa dessas fotos que ficaram horríveis. Então, pelo amor de Deus, não me deixe acinzentada". E assim, eu ouvi isso não só uma vez, mas muitas vezes. Aí outras mulheres negras diziam: "Eliene, eu não uso batom vermelho, eu não uso sombra chamativa, eu uso só neutro. Para mim, o quanto menos eu chamar atenção, melhor". E aquilo começou a me chamar atenção. Eu disse: "Mas por que isso? Por que que a mulher preta, a mulher negra, ela tem que usar neutro somente? Ou então por que que ela não pode se maquiar, sentir bem?". Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Foi onde eu disse: "Eu vou me especializar em pele negra". Eu maquio pele branca, todo tipo de pele, mas assim, hoje o meu movimento é para peles pretas. E aí eu decidi, de fato, defender essa bandeira, porque realmente você vê muito especialista em tudo, mas são poucos especialistas em peles negras, né. Apesar do mercado estar muito bom hoje em dia, mas, nem todo mundo consegue pagar uma maquiagem profissional, nem todo mundo consegue contratar uma maquiadora para todos os eventos que vai. Às vezes são eventos, assim, extraordinários, um casamento uma vez no ano, e os outros dias do ano? E quando a mulher preta vai num shopping? E quando ela vai num almoço? E quando ela vai numa festinha com as amigas? E quando ela vai sair com o namorado, com o marido? Ela não consegue se maquiar, porque ela não aprendeu, ela não teve ninguém para ensiná-la. Mas muitas também não conseguem pagar a uma profissional para maquiá-la para tudo. Então eu disse: "Não, eu preciso tirar essas mulheres desse lugar. Eu preciso realmente botar na cabeça dessas mulheres que elas precisam aprender a se maquiar para se sentir bonitas, bem, em qualquer lugar. Se ela vai no shopping, ela tem que saber se maquiar para aquele momento. Se ela vai, para uma reunião de trabalho, ela vai, conduzir a reunião ou não, sentar à mesa com alguém, ela precisa estar de acordo com o ambiente ali". E aí foi onde surgiu, que eu disse: "Não, eu preciso realmente ajudar essas mulheres a isso", porque nossa, era terrível. A maioria das mulheres pretas que eu maquiava falavam a mesma coisa: "Não bota muita coisa não, só neutro". Ou então: "Não usa batom vermelho, não combina comigo". Gente, de onde eu tirei que batom vermelho não combina comigo? De onde as mulheres pretas tiraram que uma roupa rosa não combina com ela? Só nude. De onde ela tirou que um vermelho não combina com preto, com mulher negra? Eu ouvi isso e eu fiquei sem usar um batom vermelho por muito tempo. E aí foi onde eu disse: "Não, eu preciso tirar isso da cabeça dessas mulheres. Eu preciso criar um projeto, um movimento, né, chamado Preta Magnética, onde eu ajudarei essas mulheres a saírem da invisibilidade e se tornarem magnéticas e impossíveis de serem ignoradas". O meu o meu lema é esse: "Ensino mulheres pretas a se tornarem magnéticas e impossíveis de serem ignoradas", sabe. E aí eu estou nesse movimento aí e vou continuar. Me fala qual o significado de ser uma mulher preta magnética? Pronto, Yasmin. Magnética significa imã, imã. Preta magnética significa uma mulher preta, que é um imã que atrai olhares, atrai presenças, atrai confiança. É uma mulher magnética, uma preta magnética. Então, eu decidi criar o Preta Magnética, que eu disse: "Qual nome eu dou para esse projeto?". Por que não preta magnética? Uma mulher que saiu da invisibilidade para uma mulher que é magnética, alguém que atrai olhares, que atrai presenças, mas de maneira positiva, não mais negativa. Saiu da invisibilidade, foi para o grito, querer chamar atenção a todo custo, foi de uma ponte para a outra. São mulheres que atravessaram a ponte, assim como eu atravessei. Porém, as mulheres hoje em dia não precisam mais passar por todos esses processos qual eu passei, porque realmente é muito doloroso, porque existe o Preta Magnética para isso, para guiá-las, para ajudá-las a se transformarem em verdadeiras pretas magnéticas. É realmente incentivador. Eu me vi em algumas coisas que você falou, principalmente sobre as clientes que você recebeu, mas talvez eu não me encaixe exatamente, até porque, assim, eu não uso um batom vermelho, eu sinto vergonha, não é Yasmin não usaria um batom vermelho Posso chamativo. posso rapidinho Pode dar sim, uma com certeza. pinceladinha nisso? Uhum. Eh,
não é que toda mulher negra ou preta tenha que usar batom vermelho. Eu falo de batom Sim. vermelho porque é o max, né, o vermelho. Sim, Mas existem algumas situações, como por exemplo, existe o seu temperamento. isso. Eu sou sanguínea. Eu uso batom nude? Uso. Quando eu uso um batom nude, eu uso um brinco mais chamativo, uma roupa mais chamativa, porque a mulher sanguínea, ela precisa chamar a atenção, Sim, de alguma forma. de alguma forma. Graças a Deus que hoje de maneira positiva. Graças a Então existem os temperamentos. Uma mulher melancólica, que é aquela mulher que gosta de não quer chamar atenção. A mulher melancólica, ela é sensível, ela é delicada, ela fala baixo, ela é tranquilinha. Aí vem a fleumática, vem outros temperamentos que são mais leves, que não permite com que a pessoa, não é que não permita, é que ela não se sente bem usando cores muito chamativas. Então sim, isso é levado em consideração, não só a questão de não sentir bem, o porquê não sentir bem, é o temperamento da pessoa e deve ser respeitado. Você, por exemplo, se você usa um batom vermelho, você não vai se sentir bem, porque você não vai sentir você, possivelmente, isso. vai sentir outra pessoa, sabe. Já eu uso um batom vermelho, eu uso Eliene, para ir na padaria. adorei. Então, assim, é respeitar o jeitinho de cada uma. O que não Com pode é certeza. você não usar um batom vermelho, porque alguém te falou que não combina com você. O que não pode é você não usar uma roupa chamativa, uma roupa vermelha, seja lá a cor qual for, porque alguém disse que não combina com sua pele. Sim. Isso é que não pode. Mas se for respeitando o seu temperamento, tem que ser respeitado sim, porque você precisa se sentir bem no ambiente que você estiver. Interessante seu posicionamento. Não só sobre o batom, roupa, eu gosto de me vestir bem, eu adoro rosa, é minha cor. Eu com vestido rosa, eu fico Você é diferenciada, eu melancólica. amo rosa, amo branco, que eu sei que chama bastante atenção, e gosto de estar bem vestida, eu adoro um esmalte vermelho, Elegante. uns acessórios dourados. Já realmente no meu rosto, especificamente maquiagem já é uma coisa que me trava. Eu não gosto de brilho, eu tinha pouca sobrancelha, há pouco tempo atrás eu tinha alguns cílios, e foi um processo muito difícil para mim me libertar e conseguir fazer uma micropigmentação, porque especificamente no meu rosto eu achava que uma micropigmentação iria chamar a atenção, de uma forma, se quiser me gravar pode me gravar, Ah, eu vou virar um de pouquinho para uma você. forma, Tá te mostrando? tá sim, de uma forma negativa e, tipo, olha, apareceu com sobrancelha e não era isso que eu queria Sim. nascer já com sobrancelha, já que eu não nasci, eu tinha que ter de alguma forma, porque era algo que baixava muito minha autoestima. Sim. E eu não queria usar lápis na sobrancelha, eu queria ter sobrancelha. E enfim, foi um processo muito árduo, muito complicado para mim, esse fato de fazer uma micropigmentação, e depois que eu fiz, eu disse: "Não, tô livre de maquiagem". Eu tenho olheiras bem escuras, é algo que me incomoda também, é algo que o que me faz usar maquiagem hoje em dia são as minhas As olheiras, olheiras. que, são bem difíceis, mas, não é falta de sono, não é pouco sono, é do meu isso, Pigmentação, uma cor mesmo, pigmentação né. bem forte mesmo na área dos meus olhos. Então, eh, além da maquiagem, eu me sinto bem de rosa, eu gosto de usar um salto, eu gosto de estar bem vestida, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu digo, vindo para esse lado, hoje em dia, principalmente a questão profissional, às vezes eu já deixei de me candidatar para algumas vagas por pensar que aquele lugar não me cabia, Sim, por ser uma mulher do interior, que veio daquele lugar pequeno, por ser jovem, por ser negra, eu já trabalhei em uma instituição financeira e em alguns eventos eu tinha vergonha de sim, de aparecer, de fazer um treinamento com o pessoal, e baixava bastante a minha autoestima, e baixa depois eu mesmo. fui observar isso, também era a minha primeira experiência profissional. Eu trago isso pra essa questão profissional hoje em dia, porque é algo que impacta muito na minha vida, Sim, sabe. Eu preciso estar num ambiente que eu sei que eu mereço. sim, Eu sou graduada, eu sou pós-graduada, eu tenho um curso técnico, eu mereço estar em qualquer lugar, independente de quem esteja lá, eu mereço realmente exatamente. estar ali. E não é só ir, se fosse só para Yasmin, eu não iria. Eu preciso trazer a minha personalidade, eu preciso trazer quem eu sou. E quando a gente chega, assim, em um lugar, realmente tem uns olhares, sabe, diferente em algumas situações. Se a gente for observar em alguns locais, Sim, principalmente para quem trabalha com público, sim.
em públicos determinados, tem pessoas que falam, e isso vai muito da nossa autoestima, porque se você for olhar nas redes sociais hoje, muita gente reclama quando é chamado de morena, Sim. como já foi mencionado, ser chamado de pretinha, hoje em dia se incomoda. Eu não me incomodo, Eu chamo eu as minhas seguidoras de pretinha, eu adoro. carinhosamente. Eu adoro ser chamada dessa forma, não é Sim. algo que vem me impactando, não é algo que me incomoda, não é algo que me Você é fere. livre. Exatamente. E a minha avó trouxe para mim semana passada que ela quase apanhou na rua, ela é uma idosa de 70 Nossa, anos, porque chamou ela tem o costume de chamar a pessoa de morena, disse assim: "Vem aqui morena", e foi super maltratada olha, por uma vendedora, né, e isso foi algo que me impactou bastante. Nós, pessoas negras, como estamos nos posicionando dentro da sociedade? sim, Esse autopreconceito traz um impacto tão ruim sobre a muito. gente, sobre quem nós somos realmente. Nós não somos vítimas. Sim, não Nós somos somos. pessoas normais, Sim, por sim, mais que tenha um histórico, eu sei que tem todo um histórico ruim vindo da nossa cor, da nossa dessa pigmentação tão linda que nós temos, sim, da nossa melanina, né. sim, E eu observo bastante isso, tem as questões das cotas, que eu acho que algo que não cabe, e eu vejo que a gente não, que eu não me coloco, né, sim, você também não se coloca, mas tem pessoas negras que se colocam naquela situação de vítima: de "Ah, eu não vítima. mereço. Ah, eu não posso". E esse seu projeto, conhecendo mais de perto, conhecendo a Liene, a mulher negra que criou o projeto Preta Magnética, me trouxe uma visão totalmente diferente, algo que a gente poderia expandir, né, Sim, sim, para outras mulheres negras, não só mulheres, mas também homens que às vezes também se vitimizam bastante sim, dentro da sociedade, sim, que nós não somos vítimas, nós sim, somos pessoas merecedoras de estar em qualquer lugar, independente de exatamente, quem esteja ali, nós somos pessoas normais e livres para ser quem a gente realmente quer. exatamente. E você falando aí dessa questão, de se vitimizar e também sobre essa questão profissional, eu sempre falo nas minhas redes sociais, sobre a mulher negra ou preta que trabalha, que tem um cargo, sabe, elevado em alguma Sim. empresa ou não, trabalha em algum lugar, enfim. A maneira com que ela se ela é chefe, por exemplo, ela tem Uhum. os liderados dela. Muitas mulheres não são negras não são respeitadas no ambiente profissional. E aí ela fala: "É porque eu sou negra. Não sou respeitada porque eu sou negra". Como está o seu posicionamento? Sabe, você estudou, você disse. Você estudou, você se capacitou, mestrado, doutorado, sabe, fez Ns, formações acadêmicas para estar ali naquele lugar. Suas capacitações dizem que você pode, mas muitas vezes o físico diz que não pode. Quando eu falo físico, não é cor, é é a presença por inteiro, é a postura, a maneira de se vestir, de se maquiar, de arrumar o cabelo. As pessoas, muitas mulheres negras, querem, assim como eu antigamente, queria que as pessoas me engolissem a todo custo. Não, as pessoas têm que me aceitar e eu tenho que estar em qualquer lugar do jeito que eu quiser estar. Não é assim. Você não vai num cartório de biquíni, Isso. você não vai onde, tá, me ajuda aí, num hospital de, De sabe, de shortinho. shortinho, assim, de qualquer jeito, você se veste, você não vai à igreja de biquíni. Então, assim, por que não, no seu ambiente profissional, você não se vestir de acordo com o cargo que você exerce? Se você tem liderados, por que não você não se vestir, não se maquiar, em conformidade com o seu cargo? Isso transmite força, transmite presença. As pessoas vão olhar para uma mulher que é líder. A maquiagem, por exemplo, eu sei, sabemos que linhas retas transmitem autoridade, transmitem força. Batom vermelho, por exemplo, cores mais vibrantes transmitem também autoridade. Cores mais rosinha, cores mais discretas transmitem um pouco mais de proximidade. Faz com que as pessoas se sintam mais próximas de você, porém, até que ponto o Hum. seu posicionamento vai permitir essa proximidade? Então, assim, eu preciso entender que eu estudei para aquilo, eu estou num cargo incrível, eu sou capaz, mas a minha presença precisa comunicar também isso. Então, assim, não é eu simplesmente saber que sou, é eu me mostrar como eu me vejo. Às vezes a mulher preta se olha no espelho e fala: "Ah, eu sou linda. Ah, eu sou, nossa, eu sou uma pessoa boa. Pronto, vou falar de mim".
Eu sempre fui vista e sou, de fato, uma pessoa muito coração. Eu sempre ajudei muito as pessoas, mas eu a minha vida inteira sempre me anulei para ajudar as pessoas. Eu me anulava, literalmente eu me anulava. Eu deixava de fazer coisas para mim, para os meus filhos, para o meu esposo. Eu deixava de estar em momento com a minha família, para estar servindo outras pessoas. Quando eu falo isso, não estou dizendo que não deve servir, que você não deve ajudar alguém, não. Mas você precisa saber o momento em fazer cada coisa, sabe. E o fato de eu servir demais, eu me colocava para as pessoas como alguém fácil demais, disponível demais. E infelizmente as pessoas não respeitam os limites. Se você nunca diz não, se você é uma mulher preta que não sabe dizer não, as pessoas vão dizer: "Ah, na hora que eu quiser, ela vai estar lá disponível para mim". E aí era de madrugada, era de manhã, era qualquer horário do dia, no horário do almoço, as pessoas me procuravam, eu largava tudo para ir ajudar, para ir fazer. Isso, você perde o respeito, perde a admiração. A admiração, nesse caso, vai ficar apenas para: "Oh, como ela é boazinha. Oh, a Eliene é uma mulher incrível, ela está disponível para me ajudar na hora que eu precisar". O meu incrível é esse? É só isso que eu tenho para oferecer? Não. Não é isso que eu quero oferecer para as pessoas. Eu não quero oferecer distanciamento, mas também eu não quero um acesso tão fácil a mim, ao ponto das pessoas me dominarem, ao ponto de eu não conseguir realizar um sonho meu, algo meu, porque eu estou o tempo todo servindo, servindo e servindo. Outra coisa, quando a gente serve demais, a gente deixa de fazer para a gente, deixa de crescer, deixa de avançar. Além de deixarmos de crescer, além de nós não crescermos, a gente impede aquela pessoa também de avançar. Certeza. A pessoa que tem o tempo todo as coisas na mão, ela vai lutar para quê? Ela não precisa, Já tem tudo. ela já tem tudo nas mãos. É. Então, até o servir, a gente precisa saber como, saber o momento. Às vezes, dizer não é dizer sim para aquela pessoa. O não, e muitas vezes, soa melhor do que o sim para muitas pessoas. Jovens, adolescentes, por exemplo, se você fica dando as coisas na mão o tempo todo, ele não precisa trabalhar, ele não precisa se esforçar para conquistar aquilo, porque você está dando de bandeja. Então, assim como os jovens, como as crianças, os adultos também são. Então, eu percebi isso e disse: não, espera aí, eu vou começar a dizer não. Dizer não é bom. Gente, dizer não é maravilhoso, É. é libertador. Hoje eu vivo dizendo não. Não é o tempo todo, não. Eu vejo os momentos. Quando eu posso, eu digo sim. Quando eu não posso, eu digo não, para qualquer pessoa. E não saudável, é gostoso É dizer não. maravilhoso dizer não. Não posso, não estou querendo, não é o momento, não estou disponível, não mereço. E quando eu comecei a dizer não, as pessoas começaram a me respeitar mais. É Exatamente. incrível o posicionamento de uma mulher preta quando, ele muda, quando ela sai desse lugar de facilidade, de acesso fácil demais, para um lugar de um pouco mais de difícil acesso, Sim, as pessoas pensam antes de perguntar qualquer coisa a ela. Não é medo, é respeito. exatamente. Eu vivo isso no meu trabalho, por exemplo. Eu observo, clientes, por exemplo. Antigamente, quando era tão, assim, frágilzinha, sabe, as pessoas montavam em mim. Clientes ditavam o horário que eu tinha que chegar, clientes diziam quanto tinham que me pagar, clientes mandavam e desmandavam em mim. Hoje, eu sou a profissional. Os clientes me respeitam, sabe, porque eu mudei o meu posicionamento. E isso é para qualquer pessoa e qualquer situação, seja numa área de trabalho, seja no meio de convívio familiar, qualquer relacionamento. O posicionamento, ele é necessário, Crucial, né, para uma mulher, crucial. muito importante, principalmente hoje, na sociedade que a gente vive, como nós somos, como as mulheres são, vistas dentro da sociedade como algo fácil e frágil.
E isso é muito ruim, Muito ruim. isso é muito incapacitante se a Sim, gente se colocar realmente como essas mulheres, né. sim, E é muito importante esse posicionamento do: "Eu não mereço isso". Isso aqui realmente merece estar nesse local, nessa situação, e quando a gente enxerga que a gente não merece, não precisa daquilo, é libertador, como as coisas exatamente. fluem, a Sim, energia melhora, você sorri para a vida sorri para você, te retribui tantas coisas boas, e isso é delicioso. E não é fácil ser uma mulher que diz não. Não é simplesmente: "Ah, do dia para o outro eu vou sim, acordar e vou dizer não". sim, A gente passa por todo um processo, principalmente nós mulheres que temos um lado emocional bem aflorado, né, a mulher sempre tem, diferente do homem que é um pouco mais pela razão, nós somos sim, sempre pelo coração, sim, pela emoção. E quando a gente passa eu trago um pouco para a questão da terapia. Do que durante o processo terapêutico, a gente absorve muitas ferramentas para tudo na vida, né, seja no âmbito profissional, o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua família, com o seu ciclo, com o seu meio que você vive. E quando o terapeuta te mostra tudo que você não te mostra, faz você enxergar que sempre esteve ali, você só não enxergava. E é muito gostoso de sim. experimentar isso, dizer assim: "Poxa", e às vezes é até ruim olhar para tal situação e dizer assim: "Eu não precisava estar naquela situação, por que eu passei por aquilo?". Mas ao mesmo tempo reconfortante, que dizer assim: "Nunca mais eu passarei por aquilo". Sim, E a gente traz para a mulher negra. Nunca mais eu me coloco na situação de mulher negra que não mereço estar em tal situação, não mereço estar em tal lugar. E isso aumenta muito a nossa autoestima, a nossa, autoconfiança, o nosso sim, empoderamento, sim. enfim, é saudável É dizer não. saudável, é saudável. E falando disso aí que você falou, quando nós nos libertamos disso, né, a gente vê que a vida fica muito mais fácil, como você falou, a gente consegue ver melhor todo o contexto, a gente Sim. consegue ver as pessoas crescendo, e a gente vê que as pessoas não precisam tanto de nós como dizem que precisam. É libertador para a gente, é libertador para elas, é libertador a gente ver que a gente não precisava se dedicar tanto a alguém, porque aquela pessoa é uma pessoa, ela não é parte do nosso corpo, ela não é parte de nós. Eu não preciso, controlar, eu não preciso estar ali controlando as ações daquela pessoa, ajudando o tempo todo, segurando, pegando, fazendo. Eu entendo que ela pode fazer sozinha, eu entendo que ela pode caminhar sozinha. É libertador demais a gente ver que a gente pode sim estar em um lugar, de total liberdade, no sentido de escolher se você quer fazer, se você não quer, se você quer ir ou não, né, isso é muito bom. E aí as pessoas podem estar pensando: "Mas o que isso tem a ver com maquiagem?". Tudo, tem tudo a ver com maquiagem, tem tudo a ver com ser magnética, porque eu falo sempre que o primeiro passo para uma transformação é a maquiagem. Porque quando se trata de mulher preta, que veio desse contexto de que a mulher não pode usar mulher preta não pode usar maquiagem, não pode se sentir bonita, ela tem que se calar, ela tem que ficar num cantinho, ela tem que ser invisibilizada. E quando ela passa a se maquiar, claro, magneticamente, Uhum. aquela maquiagem magnética que eu falo, é a maquiagem, visagista, é bem pensada, não é algo de qualquer jeito, aleatório. Mas quando ela se maquia, se a mulher faz uma maquiagem, ela vai se olhar no espelho e vai sentir a necessidade de mexer também no cabelo. Ela mexe no cabelo, ela vai sentir a necessidade de mudar a roupa. Ela muda a roupa, ela vai sentir a necessidade de fazer as unhas. Ela faz as unhas, ela sente a necessidade de sair de casa. É libertador. E eu digo que tudo começa com a maquiagem, Começa assim, ó. porque ela se maquia e ela vai vendo: "Poxa, meu cabelo não está condizendo com essa maquiagem, espera aí, deixa eu mudar isso aqui". Aí ela vai: "Ah, essa roupa não está legal", muda. De repente ela está na rua. Precisando de um acessório aqui, né. A E de gente pensa repente, exatamente assim. né, vai levando e quando você vê, você se sente mais confiante em qualquer lugar, sabe. E você estando confiante consigo mesma, caramba, é inevitável, você passa essa confiança para as pessoas. Sim. E se você passa essa confiança para as pessoas e elas continuam te tratando mal, aí o problema já é com elas, já não é comigo.
sabe. Eu antigamente queria resolver tudo ao grito, como eu te falei, e, não queria mudar a minha imagem, eu achava que tinha que ser assim e ponto. Mas quando eu comecei a mudar a minha imagem, a me tornar uma mulher magnética, eu comecei a ver a mudança no comportamento das pessoas. Hoje, é quase impossível, eu posso dizer que era impossível alguém me olhar de maneira diferente, alguém me olhar torto. Se alguém hoje me olhar torto, eu vou dizer: "Você tem algum problema no teu olho, acho que vá num oftalmologista, porque o problema não é comigo". Não, jamais. Então, assim, hoje eu posso fazer isso, sabe. Eu vivi agora uma experiência incrível, assim, incrível, enfim, uma experiência legal. Eu fui agora tem um mês mais ou menos, eu fui em Brasília para uma imersão, e quando eu estava no restaurante com os colegas almoçando, uma moça, uma senhora me procurou, assim, sentada do meu lado, ela disse: "Eu te vi no aeroporto". Eu disse: "Ah, que legal". Caramba, ela me viu no aeroporto e ela lembrou de mim no meio de mais de Marcou. 5.000 pessoas, tudo bem. Aí ela disse: "Eu olhei pra você e disse: 'Uau, que mulher linda. Nossa, que mulher elegante'". Eu disse: "Ah, obrigada". Aí, eu falando, na conversa com ela, eu falei do meu movimento Preta Magnética. Ela disse: "Ah, você comunica essa mensagem. Quando eu olhei pra você, eu enxerguei uma mulher poderosa. Você realmente comunica essa mensagem". Então é sobre isso, é sobre você marcar a vida das pessoas. Sabe, é sobre você marcar. Tem pessoas quando as pessoas falam quando as mulheres falam: "Ah, o importante é o meu coração. Ah, o importante é o que eu tenho por dentro. O importante é o meu conhecimento". Daqui que você abre a boca. Já foi. O cérebro, ele tem pouquíssimos segundos para detectar e te avaliar e definir alguma coisa sobre você. Que lindo, viu. A moça te viu no No aeroporto aeroporto, e você ficou gravada na mente dela. Qual a probabilidade disso acontecer? É mínima, olha o quanto você tem realmente a cara do seu projeto. sim. E realmente, quando você chegou aqui, eu estava sem óculos, e eu fiquei assim tentando: "Nossa, é ela, é realmente ela a dona do projeto Preta Magnética". Isso é muito É bom muito de bom. ver, porque às vezes você vê muita gente com ideias e projetos e muito conhecimento Sim. também, mas não transcende isso, É. E não isso passa acaba essa isso acaba imagem. sendo anulado, não dá continuidade, porque não tem Isso, força o suficiente para carregar o projeto, isso é né. verdade. É igual, por exemplo, é igual qualquer profissional, né, que representa uma área, ele precisa comunicar, a imagem dele precisa comunicar essa área que ele representa, né. Se é a Hum, comunicação, você precisa falar bem. Se uhum. é, no meu caso, a maquiagem, precisa estar sempre bem maquiada. Aí eu vou atender alguma cliente para qualquer situação, dar uma aula a uma aluna, eu vou sem maquiagem nenhuma, eu vou sem graça. A aluna vai dizer: "Ai meu Deus, será que ela sabe mesmo me ensinar?", Não vou sabe. confiar, né. Então é isso, essa é a cara daquilo que você representa. Lindo, lindo de ouvir, lindo de ver realmente esse projeto de perto. Bom, E Eliane, me passa uma mensagem final sobre o seu projeto, algo inspirador para outras mulheres, algo que possa realmente chamar outras mulheres para o seu projeto. olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer para as mulheres pretas é: se olhem no espelho, se aprendam a se olhar no espelho. Tem mulheres que não conseguem nem se olhar no espelho, porque os ouvidos dela estão mais afiados do que os olhos. Então o meu primeiro conselho para as mulheres pretas é: afie mais o seu olhar e apague um pouco, anule um pouco as vozes que ouve, porque as pessoas, elas podem falar o que quiserem, mas cabe a mim dar ouvidos ao que elas estão falando ou não. Se eu paro para ouvir algo de negativo que alguém esteja falando de mim, aquilo vai ter, algumas possibilidades dentro de me paralisar ou de me revoltar. As 2 coisas não estão legais. Mas se eu ouço, se eu tenho um olhar clínico em relação a mim, eu me olho no espelho e vejo essa mulher que eu sei que sou, eu falo sempre que não é só sobre você saber, é sobre você ver. A mulher precisa ver. A mulher precisa parar de ouvir. Lembra, eu não sei se você conhece, mas Eva da Bíblia, Sim, ela ouviu a serpente e assim ela conseguiu convencer o marido a fazer aquilo que a serpente queria. Mas ela ouviu. Foi pelo ouvido. Então, tampe os seus ouvidos para algumas coisas. Aprenda a tampar os seus ouvidos para coisas negativas e afie mais o seu olhar para você mesma.
Porque quando a mulher, ela muda a sua imagem, ela decide, ser representante em algo, quando ela decide realmente se ver bonita, ela vai se olhar no espelho, vai ver aquela imagem, é impossível desver aquilo que ela está vendo. E é impossível também as pessoas não verem aquilo que você está vendo, porque se você está vendo, todo mundo vai ver. Então o primeiro conselho que eu dou para as mulheres é esse: afine o seu olhar e tampe os seus ouvidos para palavras negativas. A segunda coisa é: me segue. Adorei. Me segue, clica no link na minha bio, tá, para o workshop Preta Magnética que já está chegando aí. E é isso, né, eu decidi que eu vou, de fato, levar esse projeto adiante e não vou me cansar, não vou parar enquanto eu não transformar um exército de mulheres invisíveis para mulheres magnéticas, para mulheres pretas magnéticas, e que irão também dar continuidade a isso, porque a gente precisa segurar nas mãos uma das outras. Com certeza. A gente precisa se apoiar, ao invés de uma querer empurrar a outra no abismo, dá a mão e levanta ela dali, tira ela Uhum. dali. Então preta magnética é isso, é alguém que está vendo uma pessoa, uma mulher preta no abismo ali, prestes a cair de um prédio, ao invés de chutar ela e jogar ela lá embaixo, pegar ela e puxar para um lugar seguro. Então preta magnética é isso, a visão do preta magnética é isso, é libertar mulheres de crenças, de coisas que ouviram, sabe, e coisas que ouviram desde o passado, desde a infância, que paralisaram essa mulher, e que hoje faz com que ela não consiga caminhar, não consiga se sentir bonita, se sentir bem e confiante. Porque não é só sobre beleza, não é futilidade, isso aqui não é futilidade, isso aqui não é futilidade, eu falo sempre, não é só maquiagem. Eu falo sempre que eu poderia dar um curso, sabe, qualquer a mulher, ensiná-la a se maquiar, passar o corretivo corretamente, passar o blush, o batom, a base, tudo corretamente no lugar. Mas isso não iria transformar essa mulher. O fato de eu ensinar uma mulher a se automaquiar não vai transformar ela. É por isso que o preta magnética é algo muito além da maquiagem. É realmente algo que liberta essa mulher desse lugar de abismo, desse lugar de invisibilidade. Não adianta a mulher estar com a autoestima lá embaixo, sabe, vítima o tempo todo, e simplesmente aprender a fazer uma maquiagem. Ajuda, ajuda, mas ela precisa mudar a mentalidade dela. Ela precisa fazer com que ela precisa mudar a mentalidade dela em relação a ela. E ver que aquilo que ela ouviu a vida toda: "Ah, você não presta para nada. Ah, você é feia. Ah, você é cabelo duro", eu já ouvi muito isso. "Ah, você é cabelo de bombril". Anulo essas vozes. Eu sei quem eu sou. Passar a ter essa visão a respeito de si mesma, que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é o que primeiro, Deus disse que você é. E segundo, você é o que você se vê no espelho, uma mulher forte, poderosa, linda, maravilhosa e que tem uma presença magnética incrível. Então preta magnética não é só sobre maquiagem, é sobre uma transformação geral em uma mulher de uma mulher invisível para uma mulher magnética. Então, pessoal, obrigada, tá, pela presença, por nos assistir. Foi muito bom ter a Eliane Dutra aqui com a gente, essa mulher com energia maravilhosa, idealizadora desse projeto lindo. Foi muito especial essa tarde, esse momento aqui com a Eliane. Espero que vocês também se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram, DM Studio Cast, para poder acompanhar os nossos conteúdos.